A paz seja convosco. Que alvoroço, que barulho, que movimento, que testemunho e quem estamos representando por onde nós passamos. Em Atos capítulo 17, versículo do número 6, olha o que interessante fala a respeito deste alvoroço que estava chegando até aquele lugar. Diz assim, em Atos capítulo 17, versículo de número 6. E todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e o entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Aqui nós vamos ver que havia homens procurando os discípulos, havia homens procurando Paulo e alguns irmãos que estavam fazendo alvoroço até então por todo o mundo, fazendo barulho, fazendo um mover, fazendo até então um alvoroço perante as cidades que iriam passando. E este alvoroço chegou até ali. Aqui então eles começaram a procurar, agarraram Jason porque não tinham encontrado Paulo e os discípulos. Até então agarraram Jason e levaram até os governantes, porque Jason tinha apoiado Paulo e os seus discípulos até então para fazer este alvoroço. Hoje nós vemos e temos que refletir que alvoroço nós estamos causando no mundo ou no lugar ou nos lugares que estamos chegando. Se você voltar a um versículo comigo, do versículo 1 diz assim: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente Paulo, foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou aquele grupo de pessoas com base nas escrituras. Então até aquele lugar onde Paulo passou por Anfípolis e Apolônia e chegou até Tessalônica, Paulo estava fazendo um alvoroço. Mas qual era o alvoroço que Paulo estava fazendo por onde passava? Se você for ver no versículo 3, diz assim: explicando e comprovando que fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava este Jesus que vos anuncia é o Messias. Então até aquele momento Paulo tinha feito alvoroço onde passava. Passou por Anfípolis, Apolônia e chegou até Tessalônica fazendo o alvoroço do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o ser divino, Filho de Deus, que veio ao mundo sofrer por nós os pecadores, teve que padecer para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si todo o pecado do mundo. Paulo estava fazendo alvoroço, Paulo estava anunciando, Paulo estava até então fazendo barulho, fazendo aquele povo despertar, fazendo aquele povo ficar louco com o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio trazer salvação, cura, batismo, renovo, aquele que morreu, ressuscitou e voltará. Paulo estava fazendo este barulho, Paulo estava fazendo este tumulto, Paulo estava fazendo este alvoroço. Primeiramente ele começou em Anfípolis, Apolônia e depois chegou em Tessalônica. Hoje, que barulho que eu e você estamos fazendo,
Que movimento eu e você estamos fazendo perante o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré? Nós estamos incomodando os incrédulos, nós estamos tumultuando aqueles ímpios que blasfemam sobre o nosso Deus, blasfemam contra o nosso Deus e ainda fazem piadas contra nós, os cristãos. Que barulho, que alvoroço eu e você estamos fazendo perante o nome de Jesus Cristo de Nazaré, perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que o barulho e o alvoroço que eu e você estamos fazendo é através do Evangelho de Jesus Cristo? Através do anúncio da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho que diz: ei, arrependei-vos, raça de víboras, porque quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Será que é este alvoroço? Será que é este barulho? Será que é este tumulto? Será que é este escândalo que eu e você estamos fazendo pelos lugares que vamos? Pense, reflita. Aqui, os caras foram e entraram na casa de Jason porque Jason estava apoiando Paulo e os discípulos perante este alvoroço. Será que nós estamos apoiando o Evangelho de Jesus Cristo? A proclamar o Evangelho? Ou estamos sendo que nem aqueles homens que queriam buscar Paulo e os discípulos para entregar aos governantes? Será que nós estamos se impondo o Evangelho, ou nós estamos que nem Paulo, pregando Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo sem pecado, mas se fez pecado por mim e você, pecador? Será que eu e você estamos tumultuando as nossas redes sociais com o Evangelho verdadeiro? O Evangelho que traz a renúncia, confronta o pecador e o seu pecado? Será que eu e você estamos tumultuando o nosso dia a dia, pregando salvação, falando de Jesus Cristo de Nazaré, falando dos sinais da volta de Cristo, falando sobre arrependimento, falando sobre renúncia, falando: ei, você, se você não se converter, se você não mudar, se você não aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Será que eu e você estamos como Paulo e os seus apóstolos, os seus irmãos, pregando e tumultuando por onde nós vamos, falando de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio virar o mundo de cabeça para baixo? Jesus Cristo de Nazaré veio virar o mundo de cabeça para baixo, porque o padrão do mundo ia contra os princípios do seu Deus, do seu Senhor. Será que eu e você estamos tumultuando com o Evangelho de Cristo? Será que eu e você estamos sendo verdadeiros cristãos, pregando salvação, batismo com o Espírito Santo, vida de oração, vida de santidade, vida de renúncia, secreto? Será que eu e você estamos tendo um secreto com Jesus Cristo de Nazaré? Será que eu e você podemos nos dominar ou bater no peito e dizer que somos cristãos? Será que onde eu e você estamos passando, estamos indo, estamos falando sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento, sobre a salvação que é individual, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre céu e inferno, sobre todo aquele que é salvo, ele só vai ser salvo por Jesus Cristo de Nazaré? Aquele que aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida? Será que eu e você estamos tumultuando este mundo onde estamos vivendo, onde estamos passando, os lugares que estamos chegando com o Evangelho verdadeiro, aonde o céu existe, onde o inferno existe? Para ti não ir para o inferno, tu tem que aceitar Jesus Cristo como teu Salvador e crer que Ele existe, que Ele morreu e ressuscitou e voltará para salvar a minha e a sua alma. Será que nós cristãos estamos tumultuando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, o Messias? Os discípulos deram a vida
por este evangelho, deram a vida pelo seu Senhor. Foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram colocados em caldeirões ferventes, foram colocados em covas de leões, foram colocados em fornalhas de fogo, foram perseguidos. Será que eu e você estamos que nem Paulo e os discípulos, tumultuando, incomodando, enchendo o saco dos ímpios, de todos aqueles que blasfemam contra o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos impactando o mundo ou os lugares que estamos chegando com o evangelho verdadeiro, o evangelho aonde Deus ama o pecador e odeia e repudia o pecado? Será que estamos pregando sobre o adultério, a fornicação, a pornografia, o roubo? Será que eu e você estamos sim tumultuando o mundo ou os lugares que estamos chegando com o evangelho verdadeiro? Tumultuando e falando e até então proclamando Jesus Cristo de Nazaré, o Messias aguardado, esperado, proclamado, reverenciado, o Senhor das nossas almas. Então aqui havia homens que pegaram Jason, que estava apoiando os discípulos, entraram na sua casa porque não tinham achado Paulo e os seus companheiros, pegaram Jason à força, entraram na sua casa e levaram até então os líderes, dizendo: ei, Jason é o que está apoiando os discípulos que chegaram até aqui tumultuando. Nós estamos apoiando os irmãos que estão pregando o evangelho verdadeiro ou estamos nos colocando contra eles? Estamos nos colocando contra Jesus Cristo de Nazaré? Será que somos que nem Jason, apoiando os irmãos a pregar o evangelho verdadeiro, ou que nem os outros que estavam perseguindo aqueles que realmente pregam Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, aquele que morreu por mim e por você, pecador, aquele que se fez pecado, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Hoje é momento de pensar. Estamos até então tumultuando, estamos até então fazendo barulho perante o evangelho verdadeiro, estamos alvoroçando os lugares ou as redes sociais que nós estamos até então compartilhando com o evangelho verdadeiro. Hoje eu peço em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo venha te confrontar para ver qual que é a tua ou a minha atitude perante os lugares ou perante o barulho ou o alvoroço que nós estamos fazendo. É perante o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré ou perante o padrão deste mundo contra o nosso Senhor? Hoje é momento de refletir. Hoje é momento de pensar. Ainda dá tempo de nós alvoroçar o mundo, pregar o evangelho. Ainda dá tempo de anunciar Jesus Cristo como o Salvador de todo aquele que se arrepender e voltar e aceitar Ele como seu Senhor. Ainda há tempo de pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho de renúncia, o evangelho que confronta o pecador e o seu pecado e faz o pecador mudar. O evangelho aonde Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, se fez pecado por amor a mim e a você. Morreu, ressuscitou e voltará para salvar todo aquele que nele crê. Deus os abençoe e que o Espírito Santo confronte cada um que vai estar vendo este vídeo a fazer um alvoroço perante Jesus Cristo de Nazaré. Pregar o evangelho verdadeiro. Deus os abençoe e a paz seja com todos.